Ora, viva, cordiais das saudações, boa noite, assalamu alaikum, está a ver o jornal da RAC TV. Notícias para esta noite de quinta-feira, 25 de junho de 2020, portanto, assinalamos os 45 anos da independência nacional. Vamos às notas para esta noite. O secretário de Estado da província de Nampula, enaltece os esforços desenvolvidos por todos na dura luta pela construção de um Moçambique melhor, inspirado nos ideais daqueles que se sacrificaram pela libertação do país. Beto Gondola falava esta quinta-feira por ocasião das comemorações dos 45 anos da independência nacional. Em Nampula, o ponto mais alto da efeméride foi caracterizado pela deposição de uma coroa de flores em homenagem aos combatentes que perderam a vida na luta pela libertação do país e que devem servir de inspiração para todos na determinação para o combate pela independência económica que constitui o grande desafio dos moçambicanos. Através desta plataforma, saudar o povo moçambicano e, em particular, o povo da província de Nampula. Saudar o povo moçambicano, em particular o povo da província de Nampula, pelos progressos que vem conseguindo nesta caminhada de construção de um Moçambique que todos nós queremos. Queremos usar esta oportunidade para saudar o povo moçambicano, saudar em particular o povo da província de Nampula, por tudo aquilo que foi fazendo para que pudéssemos, a partir do esforço, a partir da bravura, a partir da responsabilidade, conseguir a libertação de Moçambique, que hoje todos nós somos beneficiários. Queríamos usar esta oportunidade para saudar todos aqueles combatentes que de forma aguerrida, que de forma destemida emprestaram a sua juventude, emprestaram a sua vida para poder assegurar a libertação deste país. Queremos usar esta oportunidade para enaltecer, sobretudo, aqueles combatentes que pereceram, aqueles que emprestaram a sua vida, mas hoje, infelizmente, não estão conosco, para poder acompanhar os progressos, acompanhar a materialização do seu sonho, acompanhar a liberdade que os seus filhos hoje gozam a partir do seu esforço. Moçambique alcançou sua independência nacional em 25 de junho de 1975 e, apesar dos progressos alcançados, ainda subsistem desafios que exigem o empenho de todos para garantir a sua concretização. O nosso país está independente, o nosso país goza da liberdade, o nosso país é soberano, mas o nosso país tem muito ainda por fazer. O nosso país ainda precisa de caminhar com passos sólidos para que possa atingir a liberdade econômica, para que possa atingir a autossuficiência, para que possamos, de mãos dadas, seguir os nossos passos, seguir o nosso caminho e pudermos também apoiar a diferentes povos que possam precisar do nosso carinho. O governante garantiu que o Executivo vai continuar a empenhar-se na criação de condições para a materialização dos objetivos definidos que passam pela manutenção da paz, da soberania e da conquista da independência económica. Ecos das comemorações dos 45 anos da independência nacional. 15 antigos combatentes foram esta quinta-feira condecorados com a medalha Veterano da Luta Armada da Libertação Nacional, reconhecimento pelo sacrifício na libertação do país, que culminou com a independência em 25 de junho de 1975. Na província de, portanto, não é desta vez, na província de Nampula, jovens defendem a criação de mecanismos conducentes à oportunidade de autoemprego para solucionar a problemática da falta de emprego para a camada social. A referência à promoção do programa de habitação é outro fator que poderá dinamizar o bem-estar da juventude. De acordo com os nossos entrevistados, a criação de oportunidades de autoemprego é uma solução indispensável para minorar os problemas que afetam a maior parte dos jovens do nosso país e, de forma particular, na província de Nampula.
um dos principais problemas que o país está a enfrentar é a questão do emprego. Registra-se que muitos jovens na atualidade têm falta de emprego e, por conseguinte, com essa situação conjuntural que está a afetar o mundo, serão diversos problemas, diversos desafios que nós moçambicanos vamos enfrentar, particularmente para os jovens. Então, cabe nós, os jovens, criarmos mecanismos possíveis, como a questão do empreendedorismo ou autoemprego, de modo a alavancarmos cada vez mais aquilo que é a independência total e completa do nosso país. A solução para alcançarmos essa meta é a inclusão dos jovens, em que os jovens estão a dar o seu potencial, o seu máximo para que o país avance. Isso estou a dizer que é uma continuidade dos nossos líderes, as pessoas que fizeram que o Moçambique ficasse independente, e os jovens estão a dar a continuidade e que o governo devia incluir esses jovens para estarem a enfrentar o nosso país. Realmente, olhando para aquilo que hoje é dia da nossa independência, realmente eu como jovem vejo que há muitas dificuldades na parte da juventude, visto que encontramos milhares de jovens sem emprego e que eles já apalpam e não encontram a solução daquilo que é a sua parte como jovem. Então, como o país, ou nós moçambicanos, devemos, nós jovens no geral, posso assim dizer, devemos procurar mecanismos de como criarmos o nosso próprio emprego, que é procurando vias de nos autoempregarmos para podermos salvaguardar aquilo que são os nossos deveres como jovem. A produção de materiais de construção e desenvolvimento de novas tecnologias constituem algumas estratégias para minimizar a questão da habitação para a juventude. Bem, são diversas políticas que devem ser feitas por parte do governo. Então, mesmo também no âmbito da juventude, a questão do próprio empreendedorismo deve ser ato que, desde o nível da base, nas escolas do ensino médio, devem se criar condições para ensinar também para os próprios alunos. Autoemprego é uma das soluções. Nós jovens muitas das vezes ficamos só à espera que o governo nos chame, e nós temos que fazer que o governo reconheça que os jovens também estão a fazer alguma coisa para que o país cresça. É questão só de apoiar os jovens inovadores, os jovens que querem que o país cresça com muitos projetos, que o governo aposte com esses projetos que os jovens têm. O governo encoraja os setores públicos e privados no sentido de estimularem o associativismo para financiar as iniciativas juvenis. Em Nampula, os partidos políticos divergem em relação aos métodos de governação em Moçambique, enquanto a FRELIMO se refere dos níveis avançados de desenvolvimento. A oposição fala da exclusão social e económica. Hoje em dia nós temos o desafio da paz, temos o desafio da pobreza, temos a questão dos insurgentes, temos a questão da luta que estamos a travar no centro do país. Então são essas coisas que temos que festejar, olhando também esse desafio que nós temos. Não podemos arregaçar as mangas, da mesma forma que os nossos velhos dos combatentes enfrentaram o colonialismo, nós também temos que estar preparados para almejarmos a tal independência solene e completa que o saudoso presidente Samora Machel anunciou às 0 horas, dia 25 de julho de 1975. O sistema de governação do nosso país é de todas as formas deficiente. Eu vou dar o exemplo agora. Estamos numa data histórica para o nosso país. Mas há uma tendência do governo de Moçambique de partidarizar as datas históricas, como se as datas históricas pertencessem a um partido político e não ao povo moçambicano. Hoje comemora-se o 25 de junho, o que se esperava das autoridades a nível da província
é a promoção da unidade nacional, da inclusão. Mas o que assistimos hoje é a exclusão de todas as outras forças políticas, como se o 25 de junho fosse apenas para ser comemorado pelos membros do Partido Frelimo. E isso replica-se mesmo no método de governação, em que se tu não fores membro do Partido Frelimo, saiba logo de cara que as suas oportunidades estão amputadas. Portanto, a função pública hoje está partidarizada. Isto tudo norteia aquilo que é a má vontade, a má governação e aquilo que é o fracasso. E se o país continuar assim, corremos o risco de ser um Estado falhado para aquilo que nós estamos a encontrar. Então, a nossa independência foi um processo conquistado pelos moçambicanos, foi conquistado com grande sacrifício e, como sabe, conquistamos a democracia, mas não conseguimos mantermos a preciosidade desses dois elementos que é a independência e a democracia. E os moçambicanos estão expostos a uma desgraça total. E eu agora estava a falar com alguns jovens no Maputo do partido. Maputo hoje, mesmo em termos de você ter uma refeição é um problema. E a pergunta que fica, quando se trata de um país independente com a dimensão que nós temos, teríamos indústrias, teríamos empresas com capacidade de ter um estoque suficiente para aguentar com seus trabalhadores durante 3 meses que estamos a passar no estado de emergência. Mas é triste, logo que entramos no estado de emergência, todas as empresas declararam não capacidade de sustentar seus trabalhadores. E isto revela claramente a fraqueza ou o falhanço de um país. Por que se deve isso? Porque muitas das empresas estão retidas nas mãos de dirigentes políticos. Esses dirigentes políticos não pagam os impostos, esses dirigentes políticos, quando entram lucros, não contam com aqueles que produzem, portanto, para aparecer esses lucros. Então, falando mesmo do povo moçambicano, está exposto a um sofrimento sem fim. Da luta de libertação nacional exigem ao Estado a criação de mecanismos para a resolução dos conflitos armados nas regiões centro e norte do país. Desde 2017, o país voltou a registrar ataques militares que já ceifaram milhares de vidas humanas na província de Cabo Delgado. Cenário que preocupa a todos os segmentos da sociedade e, de forma particular, os veteranos de luta de libertação nacional. Para aquela camada social, os conflitos armados que se registram na zona centro constituem outra preocupação dos moçambicanos. Nós, desde quando a nossa aposta era libertar o país e o seu próprio homem. Então, sendo assim, o país está libertado. Mas sim, dentro desse espaço de independência, há alguém que está a roer o nosso produto, que é a independência nacional. Então vamos falar de terroristas que já não deixam a população ficar livre em Moçambique. Mas qual é a opinião dos combatentes face a essa situação? A nossa opinião é de unidos para derrotar estes terroristas. Sim. Cabo Delgado, juventude ficar firme para resolver o problema de Cabo Delgado, porque a população de Cabo Delgado está sofrendo, continua a sofrer até agora. Estamos a morar, a juventude está no grupo. De que temos essa situação de insurgentes de Cabo Delgado, temos a zona centro, mas o país não parou. Mas nós verificamos que há muita infraestrutura na nossa província, com construção de vias de acesso e mais outros empreendimentos. Simplesmente
são actos macabros, alimentares, que estão a retroceder, de certa maneira, a nossa economia. Seja como for, as forças de defesa e segurança estão lá no terreno e eles estão a combater, portanto, essa situação com muita bravura, determinação e a coragem. E esperamos que daqui a alguns meses, talvez, a situação seja terminada de uma vez para todas. No entanto, o governo já definiu as estratégias claras e nós temos acompanhado pelo também nossos meios de comunicação, que estão a ser, tanto a ser perseguidos, a ser dizimados, portanto, esses insurgentes que estão a atuar em alguns distritos nortenhos do Cabo Delgado, assim como no centro dessa junta militar da Renamo. Portanto, o governo está lá pelas suas forças de defesa e segurança, está a fazer um trabalho aturado e por isso estamos satisfeitos e por isso estamos esperançados de que um dia haverá paz duradoura em Moçambique. Quanto às outras janelas de desenvolvimento, os veteranos da luta de libertação falam num crescimento acelerado e avançam com alguns desafios para os próximos tempos. Diz que a independência conquistamos através do colonialismo português. Então, o colonialismo foi o sistema de dominação e exploração do homem pelo homem. Então, o povo moçambicano não gostou dessa exploração palmatória, trabalho forçado, escravatura. Sendo assim, então, criou-se a Frei Limo, no dia 25 de junho de 62. Então, daí, perseguimos, era preciso a luta de libertação nacional para conquistar a nossa independência. Foram preparar os jovens para... um dia somos dois, fomos treinando, pronto, e conseguimos. E no dia 25 de setembro de 1965, nós já começamos a luta armada. 45 anos de independência, muitos que ficaram porque o país mudou. Passar de dificuldade que estamos passando dentro da independência, porque a independência, os 75, 78, aparece aquele que era subir, 16 anos. Coisa destruída, ponte, estrada, ninguém construía, a população não vivia bem. Esse é o problema que continua até hoje, que estamos, quando a independência, temos independência. Diferente aos 45 anos da nossa independência, posso dizer que há muita evolução. Evolução a nível nacional, evolução a nível provincial. E a nível nacional nós estamos a ver muitos empreendimentos, infraestruturas que estão sendo realizadas a nível do governo. A luta pela conquista da independência de Moçambique foi desencadeada entre a Frelimo e o colonialismo português. Agora, se vamos recuperar esta data de reportagem, 15 antigos combatentes foram esta quinta-feira condecorados com a medalha Veterano da Luta Armada de Libertação Nacional, reconhecimento pelo sacrifício na libertação do país, que culminou com a independência em 25 de junho de 1975. Integrado nas comemorações dos 45 anos da independência nacional, a entrega das insígnias aos combatentes tem por objetivo valorizar a participação ativa na luta pela independência nacional e pelo engajamento patriótico na edificação, consolidação e desenvolvimento da República de Moçambique. Com o gesto, o governo pretende manifestar a sua gratidão pela participação ativa de todos que se sacrificaram para que Moçambique fosse um país soberano e livre de opressão externa. Passam-se 45 anos desde o dia em que hasteamos a bandeira da nossa primeira República, fruto do movimento de libertação nacional que congregou esforços de moçambicanas e moçambicanos de diferentes latitudes, origens étnicas, crenças religiosas ou origem de classe. O 25 de junho é, sem dúvida, o símbolo da nossa maior conquista, a independência nacional. Para os combatentes, o gesto demonstra o reconhecimento do governo pelos esforços desenvolvidos durante a luta de libertação do país. Estou a sentir com muita idade, não estou a sentir bem. Estou a sentir porque viu, hoje já chegou a minha vez, já me lembraram do governo, essa que existe, dá direito dele. Estou feliz mesmo, muito. Nós todos estamos aqui, estamos felizes.
conselho, eu quando deixo para mais jovens, é que o conselho, o comportamento de ex-portei desde lá atrás, eu faço mesmo histórica, faço lá que eu cumpri, vocês jovens devem continuar. Trabalhar como eu trabalhei. Estou sentindo muito a verdade, porque não esperava o trabalho que nós fazemos até o dia de hoje, apanhar essa medalha. Estou a agradecer muito. Não pensava como ele apanhar. Sim. Simplificado como a nossa maneira como trabalhamos, né? A forma como que está, sofremos até o dia de hoje. Estou a agradecer. Para essa juventude, assim como está a trabalhar, está a estudar e está a trabalhar, tem que continuar também eles fazerem como nós. A maneira como nós trabalhamos, porque não escolhava. Estou a ver mesmo, o meu trabalho é no hospital. Eu, ao mesmo tempo, era cozinheira. Eu cozinhava para os camaradas, tudo. Ao mesmo tempo, eu era major. Ficava, todos os soldados ficavam na minha casa. Comer é na minha casa. Então, aquela cruzão que eu tinha, que ajudava outros, e outros também tinham que continuar assim mesmo, como eu fazia. O secretário de Estado que orientou a cerimónia disse no seu discurso de ocasião que nenhum gesto será suficiente para traduzir o sentimento de gratidão por aquilo que os combatentes fizeram na caminhada pela construção de um país livre e independente. Gostaríamos de usar esta oportunidade para referir que a vossa bravura será dignamente dada continuidade. Enquanto vós travastes, enquanto vós combatestes no passado, hoje os nossos jovens têm a responsabilidade de combater, preservando cada pedaço territorial de que fostes parte dessa conquista. Mete Gondola assegurou aos combatentes que os seus ideais serão sempre recordados pelos jovens que nas diversas frentes estão empenhados na edificação de um país que luta pela conquista de uma independência económica. Está completa a informação de noite da RAC TV. Fique bem. Voto Zé de uma ótima sessão à nossa programação. Boa noite. Assalamu alaikum. Até a próxima. Inshallah.